Segundo as previsões meteorológicas, o Brasil terá nos próximos dias as temperaturas mais altas de sua história. E isso não é nada bom. Se você quiser entender comigo este e outros assuntos ligados à geografia geral, à geopolítica, inscreva-se no canal e ajude a compartilhar essa informação. Pessoal, preparei para vocês aqui uma explicação bem simples e objetiva sobre o que anda acontecendo no Brasil nos últimos dias em relação à temperatura e o que muito provavelmente vai acontecer nos próximos dias, que é esse calor extremo, esse calor louco. Começo lembrando-lhes que nós estamos agora, hoje é dia 23 de setembro, sábado. Hoje tem início a primavera, ou seja, até ontem estávamos oficialmente no inverno. Nessa época do ano, é natural as temperaturas estarem mais elevadas. Por mais que seja a transição do inverno para a primavera, como aqui o Brasil é um país tropical, nesses períodos, meses de setembro, outubro, já faz bastante calor. Só que ainda não chove. O período chuvoso ele começa final de setembro, outubro, então é uma transição em que as temperaturas já se elevam bastante, mas ainda é muito seco. O problema é que neste ano especificamente, a temperatura está acima da média histórica. E isso tem a ver com o quê? Vem comigo que eu te explico. Esse mapa, pessoal, foi um mapa elaborado pelos pesquisadores da Universidade do Maine, nos Estados Unidos. E aqui você percebe pelas cores que a maior parte do Brasil tem uma coloração de vermelho para um branco, uma cor mais clara. Se você olhar para a legenda, significa que no Brasil as temperaturas terão, essa aqui é uma previsão para 24 de setembro, domingo. O Brasil terá no domingo temperaturas que girarão em torno de 40 graus Celsius ou mais. Rapaz, isso é quente, hein? Se você comparar no mapa, isso equivale às temperaturas que também serão registradas no norte da África, que é a região do deserto do Saara, e Oriente Médio, que são regiões naturalmente muito quentes praticamente o ano todo. Nem mesmo aqui nos Estados Unidos, na porção sul dos Estados Unidos, Flórida, por exemplo, a temperatura estará tão alta. Vai estar fazendo calor por lá também, né? Mas não tanto quanto aqui. Cebesta Futebol Clube. Olha esses outros números aqui, Esses dados de temperaturas são da última quinta-feira, dia 21. Repare que o recorde ficou para Balsas, no Maranhão, quase 41 graus Celsius. Até mesmo a cidade de Tuiutaba, aqui próximo à minha cidade, Triângulo Mineiro, teve uma temperatura super elevada, 38 graus. Então isso é um indicativo de que as temperaturas estavam altas já há alguns dias e isso se prolongará pelos próximos dias, talvez até semanas. Olha o que se prevê para algumas regiões especificamente do Brasil nos próximos dias. Região Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, as temperaturas poderão chegar até 46 graus Celsius. No estado de Goiás, até 43 graus. Já no norte do país, temperatura em Tocantins, por exemplo, vai girar entre 41 e 43 graus. E no estado de Rondônia, lá no norte do país, até 42 graus Celsius. No sudeste, a região aqui onde estou, onde vivo, temperatura nas regiões, por exemplo, interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, poderá atingir 43 graus. Você percebeu que, de uma maneira geral, o Brasil todo terá temperaturas girando em 40 graus ou mais. Isso é uma temperatura muito acima do que estamos acostumados. Nessa época do ano, o normal, o comum é a temperatura ali girando entre 33, 36 graus Celsius. Aqui está tudo 40 ou mais. É uma diferença significativa, hein? Isso indica o quê? Que nós poderemos e muito provavelmente teremos um novo recorde de temperatura. Temperatura mais alta já registrada na história do Brasil, oficialmente, foi 44,8 graus Celsius em Nova Maringá, no estado do Mato Grosso. Isso foi em 2020. Lembrando que essa temperatura é a temperatura registrada no termômetro. É comum que nesses lugares a sensação térmica seja ainda superior. Então, se o termômetro marcava 45 graus quase, a sensação térmica com certeza era de 50 ou mais graus Celsius. Rapaz, isso é muito quente. Eu não sei você, viu? Mas eu não me dou bem com o calor. Eu me sinto muito angustiado e não é algo com que eu consiga me adaptar facilmente. Eu acho que eu serei
em caso de confirmação aí do aquecimento global, temperaturas extremas, eu serei extinto junto com os ursos polares, viu? Tá louco. Galera, e o que leva a esses recordes? Por que está acontecendo isso? Isso tem a ver com a somatória de dois fenômenos. Que dois fenômenos são esses? Aquecimento global, já são as consequências do aquecimento global, que muitos duvidavam, ou ainda seguem duvidando, né? Porque no mundo tem gente de todo tipo, e tem a ver também com o fenômeno El Niño. Olha a manchete aí, ó. Saiba como o El Niño e o aquecimento global fizeram a temperatura subir no Brasil. Só para relembrar aqui, ó, rapidamente, você sabe, por exemplo, que o El Niño é uma anomalia climática. O que é isso? É uma situação em que a dinâmica atmosférica foge do normal. E o El Niño, ele ocorre independente do aquecimento global. Não tem a ver com as ações humanas. Os primeiros registros de El Niño são lá no século XIX, um período no qual as intervenções humanas no meio ambiente eram muito menores do que são hoje, e já acontecia El Niño. Então isso é uma evidência de que não é um fenômeno antrópico, não é causado pelo homem. Porém, o que os estudos mais recentes indicam? Que as ações humanas de poluição da atmosfera, desmatamento, intensificam essas anomalias como o El Niño. E o El Niño, basicamente, é o aquecimento desse gigantesco oceano aqui, ó. Tá vendo onde eu passo o cursor do meu mouse? Que oceano é esse? É o Oceano Pacífico, o maior de todos os oceanos. Quando o Oceano Pacífico fica com uma temperatura superior à média, aquilo que é normal ou natural, isso gera um aquecimento também da atmosfera e gera uma desregulação no clima mundo afora. Uma das regiões mais afetadas é justamente a América do Sul. Não é de se estranhar que nas últimas semanas tenhamos visto chuvas extremas no Rio Grande do Sul. Isso tem a ver com o El Niño. O El Niño desregula a circulação dos ventos por aqui. As consequências são a nível global e uma das regiões mais afetadas é a América do Sul, onde está o Brasil e que ajuda a entender o que está acontecendo agora com as temperaturas. E, infelizmente, galera, tudo indica que nos próximos anos, situações extremas como essa, esse calor extremo que vivemos agora, serão cada vez mais comuns. Você lembra, por exemplo, que só nesse ano de 2023, o mundo já teve registros aí de várias situações climáticas extremas. Acabei de citar chuvas no Rio Grande do Sul, muito acima do normal. Semana passada, teve as enchentes na Líbia, que causou uma destruição lá assustadora. A Europa passou por um verão escaldante. Os Estados Unidos também vivenciou isso, sobretudo na costa oeste do país, fora secas extremas em outras localidades. Aqui o canal do Panamá, por exemplo, na América Central, eu gravei um vídeo sobre isso, ele está com o nível das águas muito abaixo do normal, o que inclusive tem dificultado o transporte marítimo de carga. Ou seja, as consequências vão muito além simplesmente do calor ou da seca, porque isso interfere em várias atividades humanas. Beleza? Então, infelizmente, o que estamos vendo não é nada bom e é um prenúncio aí do que pode vir, que é uma situação aí de caos no clima que, logicamente, afeta nossas vidas. Beleza, galera? Espero que você tenha compreendido, gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui, ó, no post fixado o link para que você, caso queira, consulte aí a previsão da temperatura na sua cidade. Valeu? Deixa o like, compartilha o vídeo. Nos vemos no próximo. Até!